Forças podem surgir sobre um objeto extenso, sobre um corpo rígido, por exemplo, quando nós temos ao redor do corpo diferenças de pressão. É nesse sentido que falamos de forças resultantes de diferenças de pressão. Aliás, graças a essas forças, nós podemos fazer uso de um veículo muito rápido, que é o avião, em segurança. Porque é isso que dá a sustentação do avião. Aliás, essa força recebe esse nome, força de sustentação. Ela resulta de diferenças de pressão. É curioso, quando a gente lê os Principia, que Newton, de certa forma, ele estabelece que a pressão é uma força. Hoje em dia a gente prefere definir pressão como sendo força por unidade de área, mas claro, Newton, muito intuitivo, associou a pressão a uma força. Isso está, de certa maneira, correto. Mas, usualmente, forças resultam de diferenças de pressão. Para a gente entender isso, nós vamos recorrer aqui a 3 vídeos, onde a gente vai perceber que a pressão atmosférica pode resultar numa força. A gente vai ver que uma força descoberta por Arquimedes, que tem o nome de impulso, também resulta da diferença de pressões dentro de um fluido e, finalmente, a força de sustentação, essa que mantém os aviões voando com segurança. A força de empuxo é a força exercida por um fluido sobre um corpo quando ele é mergulhado neste fluido. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. Neste experimento, mostraremos como funciona o ludião, ou diabrete de Arquimedes. Inicialmente, iremos introduzir um pequeno artefato de vidro preenchido com corante azul dentro de uma garrafa PET cheia de água. Como ele é mais denso que a água, irá afundar. Agora, iremos preparar o ludião, que também é feito de vidro, só que vazio por dentro. Ele tem um pequeno orifício de forma que podemos introduzir água dentro dele. A quantidade de água dentro dele não pode permitir que ele afunde. Então, para calibrá-lo, temos que sacudi-lo para que saia um pouco de água, o suficiente para que ele boie. Quando ele boiar, podemos colocá-lo dentro da garrafa e tampar. Para fazer o ludião descer, é preciso apertar a garrafa. O objetivo desse experimento lúdico é resgatar o outro vidrinho que está no fundo da garrafa. O princípio de funcionamento baseia-se na força de empuxo. Esta força exercida pelo líquido sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Quanto maior o volume deslocado, maior é a força de empuxo para cima. Neste experimento, pode-se controlar o empuxo sobre o ludião, aumentando ou diminuindo o tamanho da bolha de ar contida na cabeça dele, por meio da pressão exercida na garrafa quando a apertamos. Neste experimento, iremos usar um pequeno túnel de vento.
Isso para demonstrar o efeito da força de sustentação num perfil de asa de avião. Quando ligamos o ventilador, podemos visualizar o vento na saída do túnel por meio do movimento de um pedaço de papel. Em frente ao ventilador está posicionado um perfil de asa de avião acoplado a uma alavanca, com um pequeno contrapeso na outra extremidade. Ao ligarmos o ventilador, podemos observar o perfil da asa de avião se levantar por causa da força de sustentação. Dependendo da velocidade do vento e do formato e superfície da asa, a força para cima pode equilibrar o peso do avião. Por causa do formato da asa, que é mais curvo na parte de cima, a velocidade do vento na parte superior é maior do que na parte de baixo da asa. Segundo o princípio de Bernoulli, quanto maior a velocidade do fluido num ponto, menor é a pressão. No caso da asa, como a velocidade do vento na parte superior é maior, a pressão é menor. Portanto, a diferença de pressão entre a parte superior e inferior é que causa a força de sustentação sobre a asa.